Boa noite. Meu nome é Zelan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos continuar falando das eleições da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional da Bahia, conversando com o candidato, advogado, experiente, já foi, inclusive, presidente da OAB em outra oportunidade, Dinailton Oliveira. Dinailton, seja bem-vindo novamente ao Jogo do Poder. É um prazer tê-lo aqui novamente. O prazer é meu, amigo Zila. É uma grande satisfação de estar aqui com você nessa conversa franca, um diálogo proveitoso. Assim espero. Mas antes de a gente começar as perguntas, eu cutucando um pouquinho, aquele aperto assim normal, me diga uma coisa, vamos falar um pouco de você? Vamos. Bem, eu sou advogado, o primeiro da família, né? O primeiro advogado da família. Eu não tinha tradição e não tenho tradição na minha família de advogados, até mesmo porque a minha origem é uma origem que poucos sabem, que meu avô, não é bisavô não, meu avô foi trabalhador rural. Né? Veio do Ceará para a Bahia a pé, né? Naquela época, 1906, e trabalhador rural e foi para a região ali de Itabuna, na zona do Cacau, e lá se fixou e trabalhou como trabalhador rural. Tanto assim que meu avô e minha avó também, eles morreram, um morreu aos 109 anos e a minha avó morreu aos 101 anos, analfabetos. Analfabetos. Eu fui o primeiro advogado na família. Essa é o início da minha história. Estudei em Itabuna até o ginásio, vim fazer o colegial. Mas você estudou escola pública ou escola privada? Não, lá em Itabuna estudei em escola privada. Aqui em Salvador, no colegial, eu estudei na escola pública, no Colégio Estadual da Bahia, o famoso Central, onde tive a oportunidade, inclusive, no segundo ano em que estudei no Central, eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Central. E aí começou a minha saga, porque eu queria ser médico, fiz fisioterapia, né, numa história emblemática, terminei fazendo fisioterapia, e o acaso me levou também a fazer direito. Né? Naquela época, meu irmão me matriculou, sem me dizer nada, e eu pensei que ele tinha me matriculado para medicina, ele me matriculou para direito. Então, seu irmão acertou. Hein? Seu irmão lhe conhecia mais do que você mesmo. Parece que meu irmão me conhecia muito bem, porque eu fiquei fazendo, né, 2 cursos ao mesmo tempo. Fui convidado à época por um grande médico para ser sócio, né, em uma clínica de geriatria. Mas, infelizmente, antes de montarmos a clínica, ele veio a falecer com um infarto fulminante. Foi aí que eu comecei a me dedicar mais à faculdade de Direito. E na faculdade de Direito também eu fui presidente do diretório acadêmico e fui também secretário de Direito da UNE, né? Você vê, na fisioterapia, eu também, por dois mandatos, eu fui presidente do Diretório Acadêmico de Fisioterapia. Década de 60 ou 70? Na década de já 70, no final de 70, 79, Líder estudantil 80. nessa época tinha uma preocupação danada que em plena ditadura. Então você enfrentou muito a ditadura. Foi em plena ditadura, com certeza. Né? Eu participei de muitos movimentos em favor da democracia, né? Eu, como secretário de Direito da UNE também, eu tive uma participação grande também nas organizações dos movimentos em defesa da democracia, em prol da democracia. Então, eu tenho um históricozinho nessa parte político-social, porque entendia e sempre entendi que nós não podemos chegar a ter uma sociedade feliz se nós não tivermos o nosso poder de discernimento, de saber onde vai, que caminho tomar. Então, eu sempre defendi a democracia como o melhor regime para um povo organizado, um povo que tivesse
uma base cultural também, porque eu sempre defendi a educação nesse país, então minha história começou por aí. Naquela época o pessoal lhe chamava de comunista, né? Alguns chamavam, mas eu sempre deixei claro, né, que eu não era comunista, tanto assim que os partidos comunistas, né, o PCdoB tinha uma resistência a meu nome em tudo, nas reuniões, mas a gente participava ali democraticamente. É verdade que o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, chamado Partidão, algumas das suas lideranças me convidaram a participar, mas eu não acreditava e não acredito até hoje num regime totalitário. Eu acho que o homem tem uma saga tão grande pelo poder, porque se você ter esse poder por muito tempo, pode lhe levar a distorções no caminhar dessa trajetória dentro do poder. Então, eu sempre defendi na minha vida a alternância de poder como a melhor forma de conseguirmos chegar à proximidade da felicidade entre os homens. Mas a advocacia levou você à política ou a política já estava no seu sangue? Não, eu acredito que a política já estava no meu sangue, até mesmo porque quando eu estudei no Central e eu queria ser médico, eu fui presidente do centro acadêmico. Isso porque centro acadêmico, na época, era Grêmio Estudantil, né? Do Central era o Grêmio, lá do Central. Eu sempre tive esse lado, eu não digo político partidário, mas eu sempre tive esse lado do político social. O que acreditava que a nossa organização social, ela poderia levar a nós a ter uma sociedade com mais justiça social, com menos fome, né? E foi por isso que você se dedicou ao direito eleitoral também? No eleitoral, também por conta de uma série de emblemas, né? Na minha vida, eu comecei a estudar o direito eleitoral também, até mesmo porque eu até fiz já a parte teórica de um curso de doutorado, que eu estou escrevendo minha tese, inelegibilidade como forma de aperfeiçoamento democrático. Porque o homem, a tendência do homem é gostar do poder e querer permanecer no poder. Né? Veja aí isso os que a gente está vendo hoje em dia. Né? Hoje em dia, quando o atual presidente estava candidato lá atrás, ele dizia que não queria mais, né? Ele só queria uma vez ser presidente, uma vez. Nós estamos vendo aí a luta dele querendo ser reeleito. Na ordem, a mesma coisa, né? Tem um grupo que está os últimos 15 anos e utilizando todos os artifícios que o poder pode proporcionar para eles permanecerem no poder. Eu gostei dessa sua frase. Elabora um pouquinho mais aí para a gente. Por que esse grupo que está aí está há 15 anos tentando permanecer no poder? Não, por isso, né? Porque eu acho que o fascínio de quem está no poder, se não tiver uma consciência política sedimentada, a tendência é querer permanecer no poder. Mas me diga uma coisa, a OAB é uma entidade de classe, qual é o interesse político em permanecer? E que poder tem um presidente da Ordem do Brasil? O próprio advogado do jogo talvez não entenda isso. Talvez não entenda, mas eu quero lhe dizer o seguinte, a diferença entre eles, para que você estabeleça o porquê dessa querer de permanência no poder. Eu fui presidente da OAB e, naquela época, todos os advogados, quando eu digo todos, a grande maioria dos advogados sofriam pela falta de estrutura do Poder Judiciário. Nós ganhamos as eleições e eu, particularmente, como presidente, que não tinha tradição, né, de advogados na família, eu não era aqueles professores iluminados que diziam, né, que só poderia ser presidente aquele staff de advogados que pertence àquela casta. Né? Eu não quis, eu quis amenizar desse staff, né, de advogados, de professores, né, com nome em todas as categorias, eram os iluminados, um professor meu que também foi presidente da Ordem,
Ele, quando eu me elegi, a preocupação dele era que eu tivesse o discernimento para cumprir os rituais do cargo. É mesmo? Não é? É. Ele me chamou a atenção várias vezes de Nailton, você tem que preservar esses rituais que o cargo impõe. Eu digo, tudo bem, não é? Nós vamos cumprir, meu presidente, aquilo que nós dissemos que iríamos fazer enquanto presidente, nada mais que isso. Nós dissemos que nós íamos fazer e brigar, no bom sentido, por uma melhor estrutura do Poder Judiciário. Há um entendimento que a estrutura do Poder Judiciário ela é eficaz, ela pode levar a todos nós advogados, enquanto advogados, nos levar a ter condições de nos manter, de criar as nossas famílias com o nosso trabalho. E com dignidade. E com dignidade. Mas vamos elaborar um pouco mais isso no próximo bloco? Com certeza. Voltaremos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. Rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com Dinailton Oliveira, advogado reconhecido no estado da Bahia, também vou dizer até no Brasil inteiro, e também candidato às eleições desse ano da Ordem dos Advogados do Brasil. Dinailton, no bloco passado, a gente estava falando um pouco da situação do Poder Judiciário, da importância dele para a comunidade jurídica e também para o povo. A sociedade, com certeza. Agora, me parece que naquela época que você foi presidente, não me lembro o ano exatamente. 2004 a 2006. 2004 a 2006, a condição era ruim. A condição melhorou ou piorou? Muito pior. Hoje está muito pior, infelizmente, porque aquela época que me levou, inclusive, com esse discurso, com esse intento, né, de querer melhorar o poder judiciário na sua estrutura, nós fizemos uma campanha naquela época denominada Justiça para Valer. E disso resultou uma representação que fizemos também ao CNJ, e à época era um recém-criado, né? O CNJ foi a primeira representação contra um poder estatal no CNJ, foi a nossa. Sou muita coragem para aquela época, né? Porque hoje já é comum, mas naquela época ninguém tinha feito. Naquela época, tanto assim que eu sofri várias retaliações que eu vou detalhar para você daqui a pouco, né? Se nós tivermos a oportunidade de detalhar esse sofrimento nosso na luta pelo que acreditávamos, né? E continuamos acreditando nisso. Como eu disse, eu acredito que o Poder Judiciário estruturado, nós temos a possibilidade de ter até 200, 300 mil advogados aqui, que todos podem ter uma vida digna através do seu trabalho e não se submetendo a salários de R$2.000 no máximo, né, por mês, um jovem advogado, e ainda sendo... Quando ganha isso? Quando ganha 2.000, mas é sempre menos de 2 salários mínimos, né? E, por outro lado, ainda impõe a esse advogado a criar uma ser sócio, né, da sociedade, ser componente para fugir dos encargos sociais. Então, o jovem advogado, que isso se submete, exatamente porque ele não tem, e a ordem não criou, e o Estado não cria também, né, as condições necessárias para que ele possa, ao desenvolver sua atividade, ele ganhe o suficiente para se manter, ele se submete não só a um salário aviltante desse, mas também a valores irrisórios para se fazer uma audiência. Hoje, vários advogados recebem R$30 a R$50 para fazer uma audiência no ajuizado especial. Mas o próprio juiz, na hora de deferir os honorários nas causas, eles são muito conservadores, vou dizer assim, parece que eles não querem que o advogado... Na verdade, tudo isso acontece por a não ação, né, a inação da Ordem dos Advogados, porque a nossa OAB ela tem que ser um instrumento nosso de defesa e de acolhimento também, né, do advogado. Mas, infelizmente, é isso que eu digo, essa castazinha
vou usar o termo agora que você, nesse instante, essa castazinha de uma elite privilegiada, ela vê tão somente os seus interesses pessoais, tão somente isso. Volto a lhe dizer, recapitulando, que quando eu fui presidente, que nós tivemos esses embates em prol de uma justiça mais célere, não era contra A denunciando A, ou B ou C. Não, nós nunca denunciamos magistrados, representantes do Ministério Público, serventuários. Nós denunciávamos os magistrados, os serventuários, que agrediam os advogados na sua prerrogativa. Aí nós fizemos várias e várias ações, não só administrativas, né, representações administrativas, mas também fizemos várias ações penais e cíveis contra magistrados que se insurgiam contra as prerrogativas dos advogados. Tanto assim que em 2006, nenhuma reclamação de prerrogativa, de ferimento às prerrogativas nós tivemos. Isso no final já do nosso mandato, por conta dessas ações reais e concretas que fizemos. Depois disso não continuou? De 15 anos para cá, meu amigo, você vê, você também é advogado, você sabe muito bem que mesmo você sendo um advogado reconhecido no nosso Estado, né, por sua inteligência, por sua educação, mas mesmo assim você sabe muito bem que a Ordem abandonou não só a esses advogados e os jovens advogados, mas abandonou a todos nós. Hoje eu estou candidato a presidente da OAB exatamente pelo convite que os colegas me fizeram e me fizeram entender que, nesse momento, era imprescindível que eu participasse do processo eleitoral, até mesmo para abrir essa discussão, para que a ordem ela não se transforme em um feudo e que defende só seus interesses pessoais. Quando eu fui presidente, eu nunca dei tanto subestabelecimento na minha vida, porque alguns colegas, inclusive, chegavam aos meus clientes: quem é seu advogado? De Nailton? Tu tá acabado. Não é? Ou então, assim, quando era uma coisa mais do sertão, de tu tá lascado, porque você vai perder sua questão, porque de Nailton o pessoal quer ver ele morto. E aí chegavam no meu escritório e fazendo subestabelecimento, né? Pedindo um subestabelecimento. Nossa, eu sou o único ex-presidente. Esses colegas aí não estavam agindo muito eticamente, não, né? Pois é, mas infelizmente, né, a gente, né, nem todos são éticos, né? Nem todos são éticos. Eu também acredito que isso não seja uma postura ética adequada para ninguém, nenhum cidadão, não é só advogado, não, para nenhum cidadão, quanto mais um advogado. Mas, infelizmente, aconteceu. Mas isso fez com que eu fui o único presidente que, antes de ser presidente, tinha um escritório com 4 salas. Quando terminei o mandato, eu era um advogado que só tinha uma sala. Agora me diga uma coisa, Então, mas o uso Você falou que as pessoas querem permanecer no poder pelo uso do poder por algum benefício. Isso. Não imagino que seja o próprio dinheiro da ordem. Não, o dinheiro, eu não estou falando dinheiro da ordem, eu estou falando no poder e como ele pode servir a quem quer que seja que esteja no poder, que não seja, porque eu acho isso também uma falta de ética. Não é? Você no poder e você vai buscar empresas para que elas lhe contratem seus escritórios. Não é? Quase todos os ex-presidentes de lá para cá, você pode ver, não só presidente, mas da direção, que tinham ou não tinham escritórios e hoje tem grandes escritórios com vários processos, né? Com inúmeros processos. Eu vi, não sei se é verdade, de uma candidata dizer que era advogada militante e que tinha 7.000 processos em andamento. Né? 7.000 processos. Eu nunca tive 7.000 processos e acho que, como advogado de um pequeno escritório, eu não tenho condição de ter 7.000 processos, eu teria que contratar, né, outras pessoas, até mesmo porque essa candidata eu nunca vi no fórum. Já encontrei algumas vezes no tribunal, encontrei mais em diligências políticas da OAB. Nunca as encontrei também com discussão
né, sobre algum processo, levar memoriais ou ir lá sustentar ações. Nunca vi isso. Né? E eu sou advogado militante, eu tenho um número, não um número exacerbado de processo, mas o suficiente que, nessa longa minha vida, tudo que eu tenho eu devo à advocacia. Né? E também há essa luta incansável, que para mim é incansável, para que todos nós tenhamos essa oportunidade, né, de viver e sobreviver da advocacia, que eu sou um apaixonado pela advocacia. Você acha que esse distanciamento da ordem para a realidade dos advogados, como você vem afirmando, é o maior problema que a ordem tem hoje? É um dos maiores problemas, né, porque a ordem ela está fechada neles mesmos. Em que sentido? Eles montaram um esquema de criação de comissões, por exemplo, né, e aí dizem alguns advogados que eles entendem como liderança, vou lhe botar ali porque você, com isso aí, vai lhe abrir as portas para esse ou aquele setor, né, industrial ou qualquer setor empresarial, para que você tenha clientela. Então, é esse artifício que eles utilizam para permanecer no poder e permanecerem de uma maneira, até do ponto de vista político, não ético, mas político eficiente. O número de advogados aqui na Bahia cresceu muito, né? Porque a gente fala dos advogados mais da sua idade, da minha idade, nós somos um grupo pequeno. A maior parte dos advogados hoje habilitados são advogados jovens que estão começando na sua carreira. Isso não provoca uma diferença de como eles enxergam a ordem dos advogados? Não, eu tenho uma absoluta certeza nisso e é por isso que eles estão há 15 anos governando. Porque os jovens advogados, eles ainda não perceberam que a nossa instituição, a Ordem dos Advogados, é um instrumento poderosíssimo para o caminhar dele na vida profissional. Se bem utilizado e utilizado em nome de todos, 70 é pouco. 200 mil advogados, nós poderíamos, todos nós, viver bem do nosso trabalho. Eu queria aprofundar bem isso, mas no próximo bloco. Com certeza. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais. Rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com o advogado Dinailton Oliveira, candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia, nas próximas eleições, em novembro. Dinailton, no bloco passado, você estava falando da distância do advogado, da falta de percepção do jovem advogado, da estrutura do poder. O que mais a gente pode falar da Ordem, pelo seu ponto de vista? Não, sobre o meu ponto de vista, eu sempre acreditei e acredito, e por isso da nossa luta, como lhe disse, que a ordem é um instrumento do advogado para traçar os destinos do advogado, para o bem ou para o mal, né? Para que ele possa sobreviver ou ele pegue outro caminho, como nós temos visto atualmente, alguns colegas sem a mínima condição de sobreviver do exercício da profissão se tornaram motorista de Uber. Alguns. Né? Outros receberam, através da CAAB, que é a Caixa de Assistência. Cesta básica. E uma cesta básica que, não sei se isso for verdade, R$60. Que se fosse o dobro ou o triplo já seria uma coisa absurda, mas a grande questão é advogado recebendo cesta básica. O que aconteceu com a advocacia? Pois é, a advocacia, ela está, para mim, no fundo do poço aqui na Bahia. Ela está no fundo do poço. Uma justiça desestruturada, uma casta nos dirigindo, né? Não existe nenhuma ação em favor da advocacia institucional, não existe. E mais, eu posso lhe garantir que todas as ações existentes é para essa casta, o interesse individual de cada um que pertence à casta. Eu sempre falo, desculpe, né, mas eu sempre falo, uma elitezinha que não pensa nem na própria felicidade, porque felicidade é um patrimônio de todos. Você não pode ser feliz sozinho.
É por isso que você está candidato? É por isso que eu estou candidato para tentar romper com esses privilegiados, né? Romper no bom sentido, para abrir a ordem à advocacia e à sociedade. Nesses últimos 15 anos, Zilan, eu lhe pergunto, qual me cite uma ação sequer, uma ação em favor da cidadania. Uma, não tivemos. E qual é o seu programa? O que é que você espera realizar caso vença as eleições? Caso vença a eleição, a primeira coisa que eu volto a te dizer é abrir a ordem. A segunda questão é nós retomarmos a luta para uma reestruturação do Poder Judiciário, né? Conversarmos primeiro, né? Dialogarmos muito com os líderes do Poder Judiciário. Por exemplo, agora, antes das eleições, eu estou marcando uma conversa com o presidente da Assembleia, tentar também falar com o governador e com o presidente do tribunal, para que nós nos apresentemos desde já e que dizer que a nossa luta, se ganharmos, é por inicialmente, uma melhor estruturação do judiciário, sem vinculação política partidária. Nós queremos isso. Se não for possível através do diálogo, vamos ao enfrentamento. Inclusive na reabertura de comarcas do interior que foram extintas ou anexadas, porque, volto a falar, é uma desumanidade o que fizeram com os cidadãos daquelas localidades e daquelas regiões onde desativaram ou anexaram comarcas. Por exemplo, Ibitiara dista a quase 100 quilômetros de Ceabra. Novo Horizonte, que fica 20 quilômetros depois de Ibitiara, 90 quilômetros, e tem distrito que há 60, que a comarca é Ceabra. 100 e tantos quilômetros, quase 200 quilômetros, para você ir em busca de socorro a um direito ferido. Acesso à justiça, zero. Acesso à justiça, você já disse, zero. Então, é contra isso que nós nos insurgimos e acreditamos que esse grupo que está aí na OAB é um grupo que não defende o cidadão, não defende os advogados, na sua grande maioria. Ele utiliza-se da grande maioria para, nas eleições, eles terem a possibilidade de permanecerem no poder, de uma forma velada, mas não defendem a advocacia, não defendem o cidadão. Nós queremos uma ordem atuante, né, pulsante, para que todos nós tenhamos orgulhos na nossa instituição. Claro. Agora, nessa eleição me parece uma eleição diferente, porque nós temos aí candidatas mulheres, que estão falando de cotas raciais, estão falando de cotas de gênero e estão falando de algumas questões que, na modernidade, são importantes. Você acha elas importantes, essas discussões? Não, a discussão é importante, até mesmo porque elas nunca existiram e todas as duas candidatas, né, estiveram no poder por esses últimos 10 anos e nada fizeram. Quais as ações que elas fizeram nesses últimos 10 anos? É agora quando são candidatas, uma porque diverge, queria ser a candidata, como ela não foi a escolhida, aí se afasta e aí ser candidato. Isso é também ser ético, né? Essa postura ética. A outra foi tesoureira, conselheira federal, conselheira estadual, e diz o que vai fazer, que vai implementar. Essa questão racial, na nossa gestão, lá em 2004, nós criamos a primeira comissão aqui no Brasil de defesa dos direitos afrodescendentes, né? Foi a primeira comissão. Inclusive, a comissão depois foi criada a nível nacional por espelho da nossa que nós criamos aqui, né? A ordem, nesse período de 2004 e 2006, toda a imprensa testemunha como ela foi proativa em defesa da sociedade, dos graves problemas que nós atravessamos naquela época, a ordem estava envolvida, não é?
Eu, quando entrava na sede da ordem pela manhã, aqueles camelôs todos que ficam ali, né, que têm suas barraquinhas ali, vinham falar comigo, sempre dizendo, doutor, olha, aconteceu isso, eu quero isso, acreditando que a ordem era a sua guardiã. Guardiã da sociedade. E é guardiã, né? na verdade é. Mas o povo acreditava, hoje não acredita mais, Zilan. O povo nem não sabe, ouviu falar da ordem, ouviu falar da OAB, né? Porque a nossa instituição é uma instituição ainda de muito prestígio. Mas esse prestígio está ruindo, né? Por falta de ação, por inação mesmo. Né? Nem em favor da advocacia, nem em favor da sociedade. Nós precisamos dar um basta nisso. Os homens de bem, os advogados com consciência, é necessário e com firmeza que nós mudemos de imediato esse quadro que está hoje aqui na nossa Bahia, né? Que nos envergonha enquanto advogados, que deixa que nós passemos privações, que deixa que nós passemos humilhações ao reclamar de determinado processo. Humilhação também quando os nossos clientes, achando que nós somos os culpados pelo atraso, né, pela demora da prestação jurisdicional acontecer. Então, nós queremos ir lá mudar esse quadro. E, por isso, eu aceitei que, eu confesso a você que não pensava mais em retornar nem a ser candidato, quanto mais ser presidente da OAB, porque eu entendia que já tinha dado a minha contribuição. Vamos discutir mais isso no próximo bloco. Inclusive, eu vou fazer algumas perguntas relacionadas às operações policiais envolvendo o tribunal e advogados. Ok. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais com Dinailton Oliveira. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Dinailton Oliveira, advogado, candidato à presidência da OAB nas eleições desse ano, OAB Bahia. Dinailton, no bloco passado, você falando das dificuldades do advogado, etc., mas nós tivemos surpresas esse ano e no ano passado, com operações policiais, digamos assim, midiáticas, enormes, falando de venda de sentença, afastamento de alguns desembargadores, alguns juízes e com notícias de participação de advogados. O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho só que lamentar, né? E é por isso que eu luto tanto pela reestruturação do judiciário, porque se o judiciário fosse estruturado, nós não teríamos presente sempre aquela frase dizendo que quando você tem dificuldades, você vende facilidades, né? Então, poderíamos ter a mesma coisa, porque, infelizmente, para algumas pessoas, a ética, né, o bom conceito não tem menor importância. Para eles, o que vale é dinheiro, né? Mesmo sendo dessa forma antiética, imoral, né? Mas algumas pessoas pensam assim, infelizmente, e agem assim, não é só pensar, agir assim. Então, eu acredito que se nós nos mobilizarmos para que nós possamos estruturar o Estado, né, em defesa do cidadão, essas práticas vão sendo diminuídas ao tempo. Né? Se diz muito que a OAB, como todas as instituições de proteção profissional, são muito corporativistas e acabam protegendo os seus. Se você vencer essas eleições, como é que você vai se comportar nesse nível? Atualmente, ela nem corporativa ela está sendo, né? Porque ela não defende a maioria dos advogados da nossa instituição. Agora, num primeiro mandato meu, está aí para todo mundo ver que nós não fomos corporativos, mas também defendemos os advogados. Não fomos só corporativos. Nós defendemos a sociedade também, porque as grandes questões, todas elas, nós nos envolvíamos, né? Em operações policiais, onde se agredia o negro, se agredia o pobre, né? Porque quase sempre isso acontece. Nós estávamos lá para defender a sociedade, até mesmo a criação, na época, né? Nós colocamos no carnaval,
contra a violência policial no carnaval. E nós tivemos êxito, porque naqueles carnavais onde nós botamos os observatórios da OAB explícito lá e comunicamos ao comandante da Polícia Militar, como ao chefe da Polícia Civil, que nós estaríamos lá observando no observatório contra essas agressões injustas praticadas por policiais, né? Exacerbando o seu poder de proteger o povo. Então, são ações que a ordem deve se envolver, né, para proteger a sociedade. Eu não entendo a ordem tão somente uma entidade corporativa. Nós temos que nos defender? Temos que nos defender. Nós temos que desenvolver ações em defesa do profissional da advocacia? Sim, nós temos que fazer isso. Mas nós temos também a responsabilidade social de defesa da justiça social, de defesa da democracia. Então, eu defendo uma ordem inclusiva, né? Uma ordem onde todos nós pudéssemos e possamos nos orgulhar. Né? Agora, se diz muito hoje que há uma interferência de entidades externas à ordem. Digo assim, partidos políticos, grupos de poder que estariam, dada a importância da Ordem dos Advogados, estaria tendente a participar dessas eleições para tentar influir nessas eleições, mas é uma, digamos assim, uma coisa que vem de fora, extracorporação. Como é que você vê essas críticas, se elas efetivamente estão acontecendo? Não, eu acredito que elas acontecem, né? O poder político da ordem é muito importante para determinados segmentos, né, da sociedade, segmentos de poder, né, é muito importante. E vejo, tanto assim, que nessa eleição da ordem, nós temos duas candidatas situacionistas que têm comitês que não sei quanto é que custou o aluguel de um prédio daquele, né, a propaganda que há, a notícia de que candidatos a presidentes de subseções estão recebendo ajuda financeira para bancar a campanha, tudo feito por dessas duas candidatas, né? Churrasco. Outro dia eu soube de um churrasco em Ipirá, um grande churrasco, né? Bancado também, não sei se pelas candidatas, mas foi bancado pela chapa, né? Mas a chapa tem 130 candidatos, né? Se der R$1.000 cada um, são 130 mil, né? 130 mil, mas 130 mil, o que se gasta aí, aparentemente, o que a gente vê, talvez 130 milhões, não 130 mil. É tão caro assim? Rapaz, o que estão fazendo é muito dinheiro, Zilá. Infelizmente, o poder econômico pode até ser decisivo nessa eleição, né? Se os advogados permanecerem como estão, né, sem enxergar esse aspecto, porque, volto a dizer, presidente não tem salário. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem acesso a quantos advogados vão votar nessa eleição, para saber pelo menos qual é o seu universo? A minha expectativa é de que, com essa coisa de 40 mil, 30%, 12 mil, 15 mil advogados. Por que 40%, 30%? Eu não entendi a conta. Não, porque só tem 72%, dizem que tem 72% inadimplente, então só tem 28%. Porque os 76 mil inscritos, desses aí tem um número que migrou para a magistratura, para o Ministério Público, como funcionário público. Então, nós devemos ter aí ativos mesmo, em torno de 50, 40, 50 mil advogados. Mas você não acha, por exemplo, com 2 anos de pandemia, distribuição de cesta básica para advogados, toda a justiça quase sem acesso por causa da pandemia, com grande dificuldade, você não acha um pouco injusto que pessoas inadimplentes não possam votar? Dada a razão dessa inadimplência? Totalmente injusto, é por isso que nós estamos vendo a viabilidade de entrar com ação para o inadimplente votar. Até mesmo porque, se nós
pegarmos como parâmetro que mais de 70% estão inadimplentes e nós temos um universo de 40, 50 mil advogados ativos, desses 40 mil, 30% daria 12 mil. De uma entidade eleger um seu presidente com um percentual mínimo, 5, 7% do eleitorado, qual a legitimidade que um presidente desse pode dizer que tem? Eu mesmo não me sinto legitimado. Eu estou participando dessa eleição, protestando também contra esse absurdo do inadimplente nessa questão, nesse período de pandemia, 2 anos de pandemia, onde a maioria dos advogados estão passando necessidades financeiras terríveis, até para comer. E você exija que ele só possa votar no representante de sua categoria adimplente. Meu caro amigo Dinailton, estamos chegando ao final do programa. Infelizmente, passou numa velocidade, para mim, pelo menos, passou numa velocidade impressionante. Mas eu ainda queria reservar o minutinho final para que você desse o recado ao nosso telespectador, advogado, dizendo suas últimas palavras e por que ele deve votar em você. Eu te agradeço, Zilan, essa oportunidade de estar aqui com essa conversa amena com você sobre os destinos da nossa OAB. Eu quero falar a todos os colegas, né, que estou candidato para defender você, para abrir as portas da OAB para você, advogado, mas também para a sociedade em geral. E eu quero, nesse instante, fazer uma conclamação, se é que eu posso, para a população também, porque a ordem dos advogados não é só dos advogados, são dos cidadãos comuns. A ordem é um instrumento da própria sociedade para utilizá-la na defesa das suas questões maiores, né? Dessas questões sociais que tanto nos afligem. A ordem tem que ser voltada para a sociedade e para a advocacia. E por isso estou candidato, diferentemente daqueles ou daquelas que querem permanecer tão somente no poder para utilizar o poder em benefício pessoal ou de grupos, pequenos grupos da advocacia. Dinailton, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, Zilan. É sempre um grande prazer estar aqui com você, né? Você, além de lhe ter como um advogado brilhante, né? Inteligente, mas é também um advogado com sensibilidade humana e social, né? Isso me preenche estar aqui ao seu lado nesse momento e eu fico terrivelmente agradecido por isso. Muito obrigado. Né? De desfrutar essa companhia tão agradável. É recíproco. Muito obrigado. Voltaremos na próxima semana com mais um programa de interesse. Meu nome é Zilan Costa e Silva, mas no momento final, um recado para você, advogado, telespectador. É o seu voto que vai fazer a diferença. Escolha quem você acha melhor. O nosso espaço aqui é um espaço de debate, é um espaço de apresentação de ideias. E ele é livre para todos. Até a próxima semana.